E o jogo do Flamengo contra o Central Córdoba pela Libertadores deve ter a grande novidade para a torcida do Flamengo. Pedro deverá ser relacionado após 7 meses afastado. E pensando na prioridade da temporada, que é o Campeonato Brasileiro, o Flamengo deve preservar alguns jogadores no jogo de amanhã pela Libertadores. Gerson e Flamengo, enfim, fazem um anúncio oficial e o capitão rubro-negro fica até 2030 no Flamengo. E nesse vídeo eu quero comentar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. Bom, pessoal, o Flamengo entra em campo amanhã, jogo no Maracanã, né? O Flamengo como mandante vai defender aí a liderança do grupo na Libertadores e vai enfrentar o modesto time do Central Córdoba. A gente fala modesto e nem de forma alguma desrespeitando o time, mas é um time muito inferior ao Flamengo. Tá? Então, pensando na prioridade da temporada, que é o Campeonato Brasileiro, isso já ficou claro e evidenciado pela comissão técnica, pela diretoria do Flamengo, que a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro. É bem fácil que amanhã o Flamengo vá poupar jogadores para esse jogo, levando em consideração que é um jogo no Maracanã, levando em conta que é uma equipe fraca, modesta do grupo, que o Flamengo não vai precisar de todas as suas forças para vencer essa equipe. A gente sabe que o Mengão fez um esforço muito grande para contar, por exemplo, com Wesley, Gerson, Arrascaeta e o Gonzalo Plata no jogo do Campeonato Brasileiro domingo, né, quando enfrentou o Vitória fora de casa e conseguiu os 3 pontos. Isso mostra que o Flamengo está muito focado no Campeonato Brasileiro, que fez todas as forças possíveis para ir com força máxima enfrentar o time baiano, e isso teve resultado porque a gente conseguiu os 3 pontos fora de casa e meio que equilibrou o lado do Flamengo, porque a gente deixou de vencer o Internacional no Maracanã, mas conseguiu vencer fora de casa. E quando o Felipe Luiz ter todos os jogadores à disposição, não se espante se tiver uma mesclagem, uma rodagem de elenco em determinada competição. Então é bem fácil que o Flamengo vá sempre com força total no Campeonato Brasileiro e talvez mude 3, 4 jogadores, por exemplo, na Copa do Brasil ou na Libertadores. Inclusive o José Boto falou a respeito disso para o canal Flazoeiro. Ele disse o seguinte: priorizar é que em alguma situação de grande complicação e que precisemos fazer uma escolha, ela será o Campeonato Brasileiro. Isso não quer dizer que não vamos jogar e entrar nas competições para ganhar, mas em uma situação que precisemos fazer uma escolha, será o Brasileiro, disse José Boto. Bom, amanhã, né, é provável que o Felipe Luiz faça essa mesclagem de grupo, faça essa rodagem de elenco, lembrando também que tem jogadores com um desgaste físico natural por causa dessa partida. O Arrascaeta é um exemplo disso, jogou muito bem, foi ali um dos craques da partida, sem dúvida nenhuma, e a gente viu que o físico dele ficou bem mesmo exigido. Então é fácil que o Arrascaeta amanhã vá para a reserva, simplesmente por condições físicas, para poupar ele, por exemplo, para o jogo do final de semana contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Né? É um jogo difícil, é difícil ganhar o Grêmio lá na casa deles, então o Flamengo é bem fácil que amanhã vá poupar alguns jogadores. Bom, falando de Libertadores, amanhã pode ter a grande novidade até o momento, né, para o torcedor flamenguista, que é a volta do Pedro. Talvez não para jogar efetivamente, mas para estar relacionado para a partida, ir para o banco de reservas, se aquecer ali, sentir o calor de novo da torcida, sentir a grama nos pés, na verdade. Então, o Pedro tem uma chance enorme dele ser relacionado para esse jogo de amanhã contra o Central Córdoba. E qual que é a ideia da delegação do Flamengo, da comissão técnica, da preparação física, enfim? É que ele vá voltar de forma gradativa. Por exemplo, digamos que amanhã o Flamengo esteja vencendo por 3-0, tá? Seja ali 40 minutos do segundo tempo. Então, checkmate. Partida na mão, Flamengo vencendo, coloca o Pedro, faltando 5 minutos. O Pedro vai lá e entra. Aí para o próximo jogo, que é fora de casa, né, contra o Grêmio, ele não viaja, fica fazendo condicionamento físico, treinando ali no CT. Aí volta para cá o Campeonato Brasileiro e o Flamengo vai jogar contra uma outra equipe que eu não me lembro agora quem vai ser. Aí vai ser no Rio de Janeiro, Pedro vai ser relacionado. Ah, o Flamengo está ganhando, falta 10 minutos, coloca o Pedro. Então essa é a ideia do Flamengo, e colocando ele de forma gradual. E para essas viagens que precisa sair do Rio de Janeiro, no momento ainda não colocar ele para ser relacionado, tá? Tudo visando que ele precisa de ritmo de jogo. A gente sabe que apesar
dele já está liberado aí há quase 2 semanas, ele precisa de ritmo de jogo, precisa entrar, ter ali o confronto realmente físico de uma partida profissional de futebol. E a gente sabe que para acontecer isso, ele precisa estar 100%. Não está mais naquele boletim médico, né? Os médicos já liberaram ele para treinar com o elenco do Flamengo. E hoje, inclusive, o Pedro treinou muito bem. Então, é muito fácil que ele esteja amanhã, cara. Grande notícia para o torcedor flamenguista. Eu quero muito ver logo o Pedro de volta para melhorar essa questão da finalização do Flamengo, que a gente está pecando muito. E sem dúvida nenhuma, o Pedro vai corrigir essa questão de gols, de converter chances em gols do Flamengo. Então, à disposição de Filipe Luís, pela primeira vez, o Pedro voltará a jogar gradativamente. Tá? Então, amanhã é fácil que ele esteja no banco, mas talvez não entre. Tá? E se entrar, vai ser correr de 5 ou no máximo 10 minutos. Mas então, uma grande novidade para o torcedor flamenguista. Pedro muito perto de voltar a ser relacionado para o jogo do Flamengo. Bom, mudando de assunto, falando agora do Gerson e do Flamengo, que hoje oficializaram a renovação de contrato. E agora o capitão rubro-negro vai ficar no Flamengo até 2030. Essa aí a gente só estava aguardando realmente o anúncio oficial, mas já era uma pedra cantada que o Flamengo e o Gerson já tinham tudo encaminhado, já estava tudo certo, mas esses pormenores de minutos de contrato são um pouco mais burocráticos, né? Então, o antigo contrato do Gerson era até 2027, então agora vai até 2030, e com isso também o capitão rubro-negro vai receber uma excelente valorização salarial, que era algo que ele queria, que o staff dele queria, que inclusive gerou um desgaste interno entre o Marcão, que é pai do Gerson, e a diretoria do Flamengo, porque o Marcão foi cobrar essa valorização salarial publicamente em um podcast, não agradou a diretoria do Flamengo, mas enfim, as partes se acertaram e o Gerson, inclusive, deu uma declaração aí falando sobre o quão importante é essa renovação. Ele diz o seguinte: feliz, realizando mais uma vez um sonho na minha vida. É o time do meu coração, até 2030. Espero que a minha passagem continue sendo vitoriosa. Feliz e mais motivado ainda. Quero sempre buscar mais, disse o Gerson à Flamengo TV. Então, mais do que merecido, tá? Gerson merece muito, cara. Renovação de contrato, valorização salarial. É um dos melhores jogadores do Flamengo. Não vou falar que é o melhor, porque o Wesley também tá voando, então vou colocar ele entre os melhores, mas pode ser também o melhor jogador do clube. E sem dúvida alguma, é um cara que merece muito respeito e muita admiração por parte da torcida. Então pode comemorar a nação Gerson até 2030 no Flamengo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa aquele like. Valeu, nação. Até a próxima.